Qual que é o seu faturamento? Entre 600 a 800. Pô, já começa aqui. Nem sabe. Não sabe. Então a gente sai de lá, sai da medicina USP Ribeirão, um super técnico em medicina, e aí você vai começar a atender pacientes. A gente não tem nenhuma aula de comunicação, não tem nenhuma aula de liderança. Quando o paciente liga, o problema deixa de ser dele e passa a ser seu. Por que eu adorei? Porque traduziu numa frase um modo operante, uma cultura dentro. A gente não quer ser um funcionário da nossa empresa. A gente quer que a nossa empresa trabalhe pra gente. E vai chegar uma hora que você tem que decidir quem que vai ser maior. Se vai ser a sua empresa ou se vai ser você. Bem-vindos a mais um episódio do Go Doctor Podcast. A gente sabe que a faculdade nos transforma em bons médicos, excelentes médicos, mas quando a gente precisa realmente mostrar um diferencial de mercado, é a cadeira de gestão que precisa ser destacada, e a gente não tem isso, né? Então, o que a gente tenta buscar aqui, com esse podcast, é trazer um pouco mais de luz para aquele momento que você tira o jaleco, senta na cadeira de gestor, né, o dono da sua clínica, o dono da sua empresa, e consiga realmente tomar as melhores decisões. É pegar bem essa expertise que você tem da área técnica e conseguir lapidar isso para que você consiga ter uma empresa sólida, uma empresa lucrativa, até mesmo escalável dentro de tudo que você, enquanto passar a se enxergar enquanto empresário e médico, vai conseguir fazer. E é nesses pontos que a gente traz para cá pessoas de grande diferencial, pessoas que se destacam nas suas áreas. A gente fala com médicos e não médicos para que vocês tenham um arcabouço de todos esses pilares que uma empresa verdadeira tem e que a gente dentro da área da medicina não tem. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje eu estou com um prazer gigante de receber aqui um colega de turma, Pedro Debiel, ortopedista formado lá com a gente na USP de Ribeirão Preto, mestre e doutor pela Unifesp, é tanta coisa, vou ler aqui, pós-doutorado na Universidade de Connecticut, sócio fundador da STEM Ortopedia Biológica, Instituto STEM de Educação, professor da pós-graduação do Grupo Simpen e palestrante nacional e internacional, inclusive me falaram isso, falou, olha, liga para ele, porque ele fica mais tempo fora do país do que no país, porque é palestra no mundo inteiro. Obrigado por ter vindo, bem-vindo. Imagina, convite seu, Antônio. Um grande prazer, fazia tempo que a gente não se encontrava. Sim. Obrigado por ter arrumado uma desculpa pra gente estar aqui junto. A gente já mochilou pela Europa juntos, né? 2004, o tempo passa. Tem história, mas não vamos falar disso aqui. Nem de tempo, nem de datas, né? Meu caro, obrigado por ter vindo. A ideia, como a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, é a gente ter um bate-papo aberto. Eu acho que muitos dos médicos que nos seguem aqui estão procurando ferramentas, estão procurando, às vezes, a visão, mas também estão procurando se inspirar, né? E baseado muito da sua história, de tudo isso que a gente leu aqui, do que a gente vai conversar agora, a primeira coisa que eu queria começar te provocando é toda essa trajetória tem uma trajetória acadêmica muito forte. Pós-graduação, graduação fora, né? Quando que você começou a perceber que o bichinho do empreendedorismo, do empresário, fazia parte do jogo? Como é que foi esse contato? Essa pergunta é muito boa, né? Meu percurso, ele foi o percurso de todo mundo que começa na medicina. Então, você procura fazer a melhor faculdade possível. Eu entrei, felizmente, lá na medicina da USP de Ribeirão. A pessoa que eu saí da faculdade era uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu entrei. Isso por um motivo muito simples, de ter nós dois estarmos rodeados por mais 100 pessoas, assim, completamente fora da curva. Então, pessoas que fizeram a gente crescer muito como pessoa e dentro da medicina também. Então, o médico que a gente foi na faculdade era um médico que eu jamais pensei em ter sido. E aí a gente procura a melhor residência possível. Então, minha área era ortopedia, eu vim para São Paulo fazer residência de ortopedia na Unifesp. E depois a gente vai terminando a residência e fala, eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, e a gente vai se enganjando nisso. Hoje, muitos alunos de pós-graduação eles vêm me perguntar, vale a pena fazer doutorado? Vale a pena fazer mestrado? Será que vale a pena? E eu respondo para eles que o que o mestrado, doutorado, a pós-graduação ela te traz é uma mudança de perspectiva e uma mudança de mentalidade. Você fica alguns anos debruçado sobre a teoria e você sai, igual eu falei da faculdade, você sai da pós-graduação com uma cabeça um pouco diferente. Então, eu
eu saí da pós-graduação, já fui fazer um fellow na França, fiquei 1 ano na França, e depois eu engajei no pós-doutorado nos Estados Unidos, e também fiz um fellow nos Estados Unidos. E a minha história com empreender começa aí, na verdade, quando eu morei lá nos Estados Unidos, em Connecticut. Lá eu vi o quê? Eu vi que eles estavam oferecendo tratamentos ortopédicos que a gente não tinha no Brasil, e que a gente sabia fazer. A gente tem tecnologia, a gente tem expertise, a gente tem laboratório. Então, por exemplo, em Chicago, onde eu fiz uma parte do meu fellow, eles conseguiam extrair células da medula óssea, centrifugar, separar as células tronco e injetar na articulação ou nos tendões para tentar trazer uma regeneração, uma preservação dos tecidos. Utilizavam células da gordura. Então, você é um especialista, você é um cirurgião plástico. Sim. Você já usa isso há muito tempo. Na ortopedia não se usava até então. Então, retira-se a gordura, trabalha-se aquele tecido adiposo, extrai essas células mesenquimais em seu nicho estromal, cheio de comunicantes celulares, e utiliza-se isso para preservar as articulações, por exemplo. São coisas que não tinham nada disso no Brasil. Sim. Você retira o sangue, centrifuga, escolhe as frações celulares que você quer, junto com fatores de crescimento, e utiliza isso para tratar lesões musculoesqueléticas. Também não tinha nada disso no Brasil. E eu cheguei no Brasil de volta, falando, a gente precisa trazer isso urgentemente para o Brasil. Então, a minha história com o empreendedorismo, ela tem muito mais a ver com o que eu acho que é o principal para o empreendedor. Tem muito mais a ver com propósito do que com um objetivo financeiro exclusivamente. Então, eu sempre recomendo para quem está empreendendo, claro que todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer que seu negócio trabalhe um pouco por você, né, para você não ficar 100% do tempo dependente dos seus próprios esforços, porque uma hora seus esforços começam a se esgotar, obviamente. Mas se você encontra um propósito, aí não tem fim aquilo lá, porque simplesmente você está fazendo por um objetivo muito maior do que apenas a última linha do DRE lá. Sim, certo? Sim. Porque aí você entra num ciclo virtuoso de fazer com que aquela ideia, aquele propósito passe a dar certo, e você começa a beber de fontes, então, para entender como vai fazer que aquilo dê certo. É isso? Exato. E isso não se esgota, porque qualquer diversidade, o seu propósito é maior do que qualquer diversidade. E assim, a vida do empreendedor é uma loucura, assim. Você acha que a vida do médico é uma loucura? A vida do médico é uma loucura regrada, porque a gente se protege de todos os riscos da maior maneira possível. O empreendedor, os riscos, eles vêm de qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, que você menos espera. Então não tem como você se prevenir dos riscos, eles simplesmente vão aparecendo Sim. o tempo todo. Então, nessa vida a gente acaba... Ela não tem hora, né? A vida do empreendedor. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, justamente como é que você encara essa visão, porque a gente na medicina é treinado exatamente para como você falou, é treinado para mitigar risco, para ir no campo seguro, no campo da certeza, e o empreendedor, ele não tem isso, ele tem que realmente se arriscar. Pô, eu vou trazer esse projeto para o Brasil, como é que vai ser a aceitação? Será que vai dar certo? Será que tem um investimento inicial? Você se modelou em alguém? Teve alguém que se inspirou? Você acha que talvez nesse contato seu com fora, o médico dos Estados Unidos com o médico francês já tem um pouco disso ou é muito parecido com a gente aqui? O médico americano, com certeza, ele tem muito disso. O médico europeu, muito menos, assim. Pelo menos foram as experiências que eu tive, são experiências minhas pessoais, não posso falar por todos os americanos, nem por todos os europeus, mas a experiência que eu tive, o médico americano, ele trabalha mais com budget, então ele controla muito todos os lados, muito diferente do médico brasileiro, né? Então o médico brasileiro, em geral, se você trabalha no hospital, você pede os procedimentos e você nem sabe quanto que é o custo daquilo, quanto que é o lucro, as margens de lucro dos hospitais, você só vai fazendo, né? Sim. Mas nos Estados Unidos são muito mais, eles controlam, né? Em alguns países da Europa, eles têm esse controle também, né? Eles têm a capacidade de administrar o budget, mas a maior parte não. A maior parte é médico, vamos dizer, mais raiz mesmo, sem esse lado empreendedor. Em quem eu me moldei. Então, como eu falei, eu não era empresário, eu não tinha essa mentalidade, nem esse racional, nem nada, eu nem sabia nada sobre isso quando eu quis iniciar. Eu posso falar que se eu for escolher pessoas que eu me moldei, acho que foram muitos dos meus sócios, assim. Eu gostaria de falar o nome principalmente da Camila Cohen, do Leonardo Ferraro, os dois sócios que começaram isso comigo lá atrás, e depois o Nelson Astúrio e o Murilo Fraga também, talvez você conheça alguns deles. Sim. Acabaram entrando no meio do caminho, todos eles com uma linha
de pesquisas, de décadas de pesquisas em terapia celular, em preservação articular. O que é preservação articular? Preservação articular é aquela pessoa que quer fazer atividade física por mais tempo, aquela pessoa que quer se manter ativa por mais tempo, que somos todos nós, no final das contas, né? Aquela pessoa que quer evitar a prótese, ou que ela quer postergar a necessidade de uma prótese. É isso que a gente faz lá na clínica com terapias biológicas, tá? E trazendo um pouco do modelo da plástica também, né? Então, o modelo de clínicas de cirurgia plástica foi um modelo que a gente estudou para trazer para a ortopedia também. Mas realmente, o que você falou está absolutamente correto. Então, desde a entrada você já falou isso, e agora também, a mentalidade do médico ela é extremamente conflitante com a mentalidade do empreendedor, né? Sim. E a gente, eu falo sempre para os meus alunos que o médico ele trabalha do mais grave para o menos grave, e não do mais frequente para o menos frequente. Sim. E se você leva essa mentalidade do trabalho sem risco para a sua vida, você corre o risco de não produzir nada. E, eventualmente, ainda ser bastante infeliz na sua vida. Porque viver é se expor a riscos, né? No final das contas. Sim. O empreendedor não. O empreendedor trabalha com probabilidades, trabalha com risco e trabalha com... e aí vai também, filosoficamente falando, a diferença entre o racionalismo e a experiência, né? Que isso já é discutido na filosofia desde Aristóteles e Platão, né? Sim. Até depois Locke e Descartes também tiveram essa discussão. Então, o médico, ele tende a ser mais racional, o empreendedor a trabalhar mais na experiência. E a medicina baseada em evidência, ela vem trazer experiência para dentro da medicina também já há muitos anos. A nossa principal ferramenta hoje de tratamento dos pacientes é a medicina baseada em evidência, né? Que ela é baseada na experiência também. Mas é isso, assim, essa mentalidade médica de evitar riscos e de trabalhar sem erro, ela não existe para o empresário. Eu estou te provocando nesse sentido porque dentro da mentoria, eu já tive, né, algumas pessoas que até já acabaram a mentoria, que são ortopedistas. E no contato, a gente sabe, nossos grandes amigos, a grande maioria viraram ortopedistas também, e no contato com um ortopedista no dia a dia, a gente escuta muito, não dá. Não dá para ficar fora do convênio, não dá para jogar outro jogo, o jogo é esse, sempre foi assim e sempre vai ser assim. E eu vejo você aqui como um ortopedista de renome, né, com tudo que você construiu, especialista na área. Esse sair fora do lugar comum, entendeu? Você consegue colocar isso lá na pós-graduação, na cabeça dos seus alunos hoje? Como é que você enxerga? Como é que você coloca isso para eles? Porque eu vejo muito enraizado ainda, ortopedia é assim, se não tiver no convênio não acontece. Acontece. Uhum. E a minha pergunta é, isso tem a ver com construção de marca? Alinhada ao propósito, ou não? Você vê de uma maneira diferente? Eu vejo isso muito aliado à construção de marca mesmo, assim. Ninguém cresce no conforto, né? Então, para crescer, você tem que ter fome ou você tem que ter ideal. Sim. Certo? Ou você está precisando crescer por algum motivo, porque você precisa de recursos financeiros, né? Ou você tem um ideal, que é o propósito que eu mencionei. Os dois servem. Os dois são fome, de alguma maneira. E como fazer para mudar o seu público, né? Mudar a sua carteira de pacientes. Acho que o principal é a construção da marca mesmo, como você mencionou. Você tem que oferecer coisas para os pacientes que eles não vão obter no consultório médico comum. E eu não estou falando de tratamento necessariamente. Pode ser que o médico do convênio e eu nós possamos fazer a mesma cirurgia eventualmente. Uma prótese de joelho, a gente faz lá, o médico do convênio fica bom, a minha fica boa também, e fica todo mundo bom. Não é necessariamente só o tratamento. Claro que o tratamento também. Quer dizer, eu tenho tecnologias hoje que a média não tem. O tratamento também está aí, mas não é só o tratamento. Ele começa muito com coisas pequenas. Por exemplo, a própria comunicação. O jeito que você se comunica. O jeito que você se importa com a doença do paciente. Então, tem um doente na sua frente. E eu falo para minha equipe toda, o paciente ele tem um problema até ele me ligar. Depois que ele liga, o problema é meu. Exato. Isso é uma mudança completamente de racional do médico comum
E isso passa pela construção da marca também. Então, a paciente está ali, não importa, pode ser a coisa mais simples do mundo ou a coisa mais complexa do mundo, eu que vou resolver, vou dar um jeito de resolver o problema dele. Então, é você realmente ser diligente e se importar com o que o paciente tem, e isso o paciente vem com você. A partir daí, isso você já está se entregando para o paciente se entrega para você também, e aí as coisas começam a fluir. Então, todo mundo acha que é um grande investimento? Não, na verdade. E isso tem a ver com o que você falou inicialmente sobre a faculdade de medicina também. Então, qual que é o racional do médico em relação a isso? A gente é muito bom em hard skills, a gente sai um técnico da faculdade. Talvez o maior técnico de qualquer faculdade é o médico, talvez, né, que tenha mais recursos técnicos, informação Sim. na faculdade. Então a gente sai de lá, sai da medicina USP Ribeirão, um super técnico em medicina, e aí você vai começar a atender pacientes. A gente não tem nenhuma aula de comunicação, não tem nenhuma aula de liderança, a gente lidera equipes. Eu sou um cirurgião, eu tenho 10 pessoas na minha sala. Eu tenho que saber tudo o que está acontecendo na minha sala. Se abre a porta, eu estou escutando. Se o bip do carrinho do anestesista muda, eu estou escutando. Por que mudou o bip? O garrote, se ele faz um barulhinho, como é que está a pressão do garrote? Sangrou, eu que cuido. A gente tem que liderar só na sala cirúrgica umas 10 pessoas. Sim. Dentro da nossa empresa, dezenas de pessoas, né? E a gente não tem nem nada sobre liderança na faculdade de medicina, absolutamente nada. Eles têm que vir aprender na sua mentoria, né? Mas também uma prótese robótica eu não aprendo a fazer na faculdade de medicina, eu aprendo a fazer depois. Então, o que o médico pensa? Eu quero melhorar o meu consultório. O que ele vai fazer? Ele vai melhorar suas habilidades como médico. Então, ele vai lá no Congresso Internacional de Cardiologia, pegar as últimas evidências de cardiologia, ele falou, hoje eu vou para o Congresso Europeu de, sei lá, cirurgia de joelho ou esportiva, vai para o Congresso. Então, ele volta a trabalhar nos seus hard skills. E ele fica nesse ciclo vicioso, só trabalhando a mesma coisa. Que aumentar 1%, ou 2% ou 10% não vai mudar nada. Sim. A clientela dele. Sim. Quando ele tem que aprender coisas completamente novas, que ele não sabe absolutamente nada, ele não sabe nem onde procurar. Que são essas soft skills aí, que a gente aprende fora da faculdade de medicina. Acho que as outras faculdades também, elas podem falhar em apresentar isso para as pessoas, né? Também, isso vem também muitas vezes da própria formação, da família de cada um, do estilo de cada um também. Algumas pessoas têm mais facilidade em soft skills do que outras, como tem pessoas que sabem mais matemática do que outras, mas absolutamente tudo é aprendido. Todo mundo pode aprender qualquer habilidade, qualquer uma delas. É isso que eu bato bastante na tecla nisso com os mentores, sabe? Porque quando a gente começa, né, tem todo um onboarding, tem todo um diagnóstico inicial de que fase que eles estão, qual é a principal dor, e aí você tem de todo tipo. Tem gente que é comunicação, posicionamento, tem gente que é setor de vendas, tem gente que não tem nenhum processo dentro da clínica, não tem liderança, não sabe liderar a equipe. Então a gente vai fazer esse diagnóstico e vai colocar lá. Quando a gente começa a trabalhar isso com eles, existe uma certa resistência de achar que é um gigantesco mundo novo, aonde, cara, como é que eu... Cara, você aprende, você acabou de falar, foram 6 anos estudando conteúdo de tudo quanto é tipo, uma habilidade gigantesca de aprendizado e de colocar para dentro esse conhecimento. É só mais um conhecimento novo, é uma área nova, entendeu? Exatamente. Você foi lá e aprendeu agora cirurgia robótica, poxa, então aprenda a liderança, aprenda a formação de equipe, processos, né? Como que você vai ter os números na sua mão da sua clínica para você possa fazer gestão. Conversei com um mentorado essa semana, estava entrando, era onboarding dele, oncologista. E aí a gente conversando tudo, falou, qual que é, né? Qual que é o seu faturamento? Entre 600 a 800. Pô, já começa aqui. Nem sabe. Não sabe. Mas qual que é o seu ticket médio? Qual que é o seu lucro? Qual que é a sua margem? Cara, não sabia absolutamente nada. Tem total falta de controle do que está acontecendo ali. Então, essas habilidades são treináveis. Eu concordo com você plenamente. São super treináveis. Agora, nessa sua trajetória, quero saber um pouco mais de você. Desses desafios, desses pontos na parte de gestão, o que você acha que foi o mais difícil de pegar? Acho que o mais difícil foi essa mudança de mindset mesmo, assim. Eu vi meus colegas, meus sócios passarem incrivelmente por isso na minha cara, assim, foi bem bonito de ver, né, na verdade. A gente passou por inúmeras dificuldades, né, então... Para vocês terem uma ideia, eu voltei em 2019 dos Estados Unidos e em 2020 todo mundo lembra o que aconteceu.
Em vez de ficar parado em 2020, na pandemia, né, medicina não acontecia, medicina de consultório não acontecia, só hospitalar, basicamente, né? A gente usou o ano de 2020 inteiro para fazer o nosso planejamento de negócios. E aí já foi como se fosse, valeu para um MBA, assim. A gente ficou um ano fazendo reuniões quase diárias, assim, para colocar o valor de procedimentos que nem existiam no Brasil, por exemplo. Né? Então, é um exercício de imaginação, né? Quanto vale, quanto que a gente vai gastar para fazer aqui e tal. Então, procedimentos que realmente praticamente não aconteciam aqui no Brasil. E aí a gente montou o nosso planejamento de negócio todo em 2020. E esse ano foi o ano que a gente foi aprendendo, porque a gente tinha reuniões semanais com empreendedores que ajudaram a gente a fazer o nosso planejamento de negócios, como você faz com seus mentorados, por exemplo. E isso foi importantíssimo para a gente. Estava todo mundo meio desocupado, então a gente conseguia bastante esse tipo de conexão. E aí a gente saiu de 2020 com um plano feito. Por sorte, um desses nossos mentores virou um nosso investidor também. E em 2021, no meio da pandemia, a gente abriu a nossa clínica, no meio da pandemia. Em 2021, a gente está com 5 anos agora. E nosso planejamento era justamente esse. Não dá para abrir na pandemia? Dá, não dá? A gente falou, não, vamos abrir e vamos utilizar o baixo volume de pacientes para a gente pivotar o nosso negócio. A gente saber qual é o nosso paciente perfil, qual o perfil do nosso paciente, qual é o valor de cada procedimento que eles estão dispostos a pagar, porque a gente entende que a gente tem uma dor muito forte na sociedade, que é a necessidade, né, primeiro, envelhecimento populacional, né? Ou seja, todas as áreas da medicina evoluíram para fazer a gente viver mais, mas a ortopedia até então não tinha evoluído para fazer a gente viver mais e melhor. Exato. Né? Então a gente tinha esse gap, né? Esse health span, né? Que eu chamo de health span ortopédico, que eu inventei da minha cabeça, mas a gente tinha um gap gigantesco de pessoas que estavam envelhecendo e vivendo mais e querendo fazer atividades físicas por mais tempo, e ao mesmo tempo aquela necessidade de retorno precoce, né? A pessoa se machuca hoje, ela não quer ficar 6 semanas parada e fazer esporte, ela quer fazer atividade física amanhã, né? Tudo é muito rápido hoje em dia. Então, realmente a gente tem um nicho grande de pacientes, mas vamos começar a atender e vamos ver quem que é o nosso paciente perfil, né? Quem que é o nosso avatar, paciente ideal, vamos dizer. E aí também usamos a baixa frequência, o baixo volume de pacientes justamente para pivotar o negócio e montar. E no nosso plano era realmente 2 anos, assim, de estabilização do negócio. E a partir daí, então, né, e já está acontecendo isso, a gente começar a crescer e expandir. Agora, no 4º ano, que a gente vai começar o processo de expansão que a gente está começando agora já. Já tem outras clínicas, a gente comprou uma casa já, ali nos Jardins, na frente do parque. Construímos a casa, inauguramos a casa, já com dinheiro, um bootstrap, né, com dinheiro da primeira clínica, e agora a gente vai escalando, né? Escalando tá dentro do nosso planejamento de negócios. Mas realmente, essa questão de se permitir errar pro médico, acho que talvez seja a coisa mais importante, assim. Você tem que tomar uma decisão. E não é um ensaio clínico randomizado. Não tem grupo controle aqui. Você vai tomar uma decisão e pronto. Sim. E se for certa, ótimo. Se for errado, você muda logo. Você tem que decidir logo. Tudo você tem que decidir rápido. E você falou que seus sócios todos foram acompanhando esse raciocínio. Foram, assim. Originalmente a Camila tem raciocínio muito mais do que eu, assim, ela é muito mais natural para ela do que para mim, né? Então tem aquele rápido e devagar, né? Não sei se você leu esse livro, é bem interessante, pessoas mais analíticas e pessoas mais sensitivas mesmo. Sim. E eu e o Léo, por exemplo, somos mais analíticos, o Nelson também, a Camila é mais rápida, mais decidida, por isso ela toma mais decisões mais rápido, mas se você olhar o Léo hoje, ele é outra pessoa, ele é muito mais rápido e toma decisões muito mais rápido, até que a Camila, às vezes os dois juntos vão um atrás do outro. Mas todo mundo foi se transformando nesse percurso, e não necessariamente se transformando como um médico também, né? Não talvez mudando condutas médicas, provavelmente não, mas ampliando o seu repertório até para conversar com os pacientes, né? Nossos pacientes também são empresários, nossos pacientes também estão nessa vida, né? Então, se eu te contar como que nossos investidores caíram, entraram com a gente, assim,
é até engraçado. A Camila estava atendendo, né? E a gente estava, entre os atendimentos, a gente revisava o nosso planejamento de negócio, né? Nosso BP e tal. Fazia os gráficos, né? Mudava as planilhas. E ela estava com o computador aberto e foi atender uma moça com uma fratura de dedinho. E a moça olhou no computador, bateu o olho no computador e falou: o que você está fazendo? Ela falou: estou fazendo um planejamento de negócios da clínica nova que a gente está montando e tal. Né? Ela falou assim: legal, se você quiser eu posso te ajudar, porque eu trabalho justamente com isso, né? Eu trabalho com planejamento de negócios e novos negócios num fundo de investimento. Ela: que legal, então eu vou te mandar. Aí mandou, passou 2, 3 semanas, ela falou: vocês não querem fazer um pitch aqui para mim? A gente foi lá e casou, assim, eram pessoas incríveis, então deu super certo, assim, né? Você tem que estar disposto, a ter um pouco de sorte também, porque se você ficar em casa, a sorte vai passar e você não vai nem ver. Mas também sorte é a questão de estar preparado para quando ela aparece, né? Vocês já estavam no meio do processo e aí a oportunidade apareceu, é saber aproveitar, e a coragem. Hoje a gente falou bastante de manhã sobre coragem, que a gente conversou num podcast que a gente gravou mais cedo aqui, que é sentir que quer ser diferente, se imaginar, né, para quebrar essas crenças, essas limitações, se imaginar como é aquela pessoa que você gostaria de ser e quais seriam as decisões que ela tomaria, no seu caso, né, uma tomada de decisão. Vamos abrir uma próxima clínica. A gente acabou de abrir uma clínica agora que tem 1.400 metros quadrados lá em Ribeirão. Vila maravilhosa. Obrigado. Mas, assim, para essa tomada de decisão, cara, é uma coisa que você dá aquele passinho no abismo e espera que o chão venha, entendeu? Então é aquela sensação de que o empreendedor tem no dia a dia. Mas aí ele falou bastante sobre coragem, né? A coragem de fazer isso. Mas conversando com a nossa audiência, eu fico imaginando aquele cara que tá estagnado, que precisa, né, começar a enxergar, tomar essa coragem. Talvez ele vai olhar e falar: o Antônio é plástico é mais fácil. Ou esse produto que você trouxe, você tem um produto todo novo. Tendo um produto todo novo, talvez você vai ter um mercado novo, né? E que fique mais assim, de repente, um jeito de fazer sai fora do óbvio, né? Do que é o convênio. Agora, os médicos de maneira geral, quando a gente pensa, né, que dessa diferenciação, você falou muito da marca e do acolhimento. Você acha que isso também tem relação com ter produtos diferentes para você conseguir sair disso, ou é muito mais pelo atendimento que você falou? Olha, claro que se você conseguir trazer inovações baseadas em evidências, de acordo com todos os parâmetros éticos dentro da medicina, aí você tem um produto que pode ser realmente explosivo, e isso a gente busca desde sempre, né? Por isso esse meu histórico todo acadêmico. Então, um dos contrastes, que é quando eu comecei a falar da pós-graduação, né? Adianta fazer pós-graduação ou não, é justamente o que a gente faz ciência para trazer para a beira do leito, né? Então, é da bancada para a beira do leito. Então, todo esse conhecimento que a gente adquiriu, a gente não estava transformando isso em negócio, né? Então, não estava nem chegando no paciente, e não estava nem rendendo. Então o paciente, ele quer ter, ele pagaria para ter, ele faz questão de ter, mas ninguém está querendo oferecer, né? Então a STEM é muito isso. Como eu falei, são todos pesquisadores, né? Todos os sócios têm doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos e no Brasil. Professor da Unifesp, o Leonardo é professor da Unifesp. Trazer um pouco dessas novas tecnologias para o paciente e novas tecnologias, se você quer a ponta, né, você não vai comprar um carro de Fórmula 1 e vai ser barato, né? Essas coisas são caras. Sim. Tem que ver quem está disposto a pôr a mão no bolso e pagar, porque isso é uma questão também, né? Toda vez que você vai vender um produto, uma das maiores questões é: será que tem alguém que vai pôr a mão no bolso para pagar esse produto? Ele pode ser ótimo, né? Mas não é alguém vai pagar, então essa é sempre uma questão também. Então, a inovação na medicina, ela está nos produtos também, mas eu acho que muito que eu estava falando é importante. Ela está no prontuário eletrônico que você usa, ela está na inteligência artificial, em conectar o paciente ao médico ou à sua própria equipe, por exemplo. Isso também inovação na ortopedia. Está no design do seu consultório, isso também é inovação.
Tá na maneira como a sua secretária conversa com o paciente também. Tudo isso são pequenas inovações que não parecem ser grande coisa, mas elas vão somar. Então, lá na STEM, por exemplo, a gente desenvolveu um prontuário eletrônico junto com uma startup do Sul, super legal, já está em 4 hospitais esse prontuário eletrônico, acabou crescendo bastante. A gente acabou virando um para-raio de inovações dentro da ortopedia, né? E muitas coisas a gente declinou, né, que a gente não acreditava, que não tinha plausibilidade lógica para a gente utilizar, mas muita coisa a gente trouxe, né, e testou de tecnologia mesmo e de novos produtos também. Então, todas essas pequenas coisas que são bem mais simples de fazer, que envolvem só o seu tempo, sua dedicação mesmo, elas já contam como inovação. Não precisa ser descobrir uma nova prótese de joelho que é a melhor que tem, aí beleza, aí realmente você vai deitar no mercado, né? Tem um greenfield ali. Sim. Mas não, assim, a maior parte dos médicos médios não são os que te procuram, eles estão contentes, eles estão confortáveis, né? Os que te procuram não, eles querem fazer alguma coisa diferente. O que o Antônio fez para virar o Antônio, né? E começou ali, você no seu consultório. E aí você percebeu, nossa, se eu fizer isso, eu mudo minha consulta, se eu aumentar de 30 para 45 minutos a minha consulta, o paciente volta mais, ele indica mais pessoas. Quer dizer, se aumentar de 45 para 1 hora é mais ainda. Aumentar de 1 para 2 horas, não muda nada. Então eu vou ficar em 1 hora ou em 1 hora e meia. Isso, com a experiência, a gente vai vendo, né? Sim. Isso vai ficando claro. Isso são coisas que qualquer pessoa pode fazer, basta ele ser mentorado para isso, né? A frase que você usou agora mesmo, cara, eu adorei a frase, você vai me ver falando ela. Que quando o paciente te liga, o problema deixa de ser dele e passa a ser seu. Por que eu adorei? Porque traduziu numa frase um modus operandi, uma cultura da empresa. A cultura. Isso. Entendeu? Então isso é uma coisa que tá em mim há muito tempo, que a gente coloca lá dentro dos colaboradores vivendo essa cultura, defendendo essa cultura, sendo embaixadores dessa cultura, que é justamente tá um passo à frente de tentar solucionar o problema daquele paciente de uma maneira verdadeira. Que é o que a gente estava também falando um pouco mais cedo com outro colega aqui, que é o cuidar no final das contas. A gente vai otimizar como fazê-lo, com IA, com prontuário eletrônico, com atendimento, com, né, esses detalhes todos da jornada do paciente com a gente, porque o propósito no fim é cuidar bem, cuidar melhor. E eu acho que é isso que o mercado vê e valoriza como diferencial, e você sai da ponta de commodity e passa a ser querido como o produto a ser escolhido. Exato. Me diz uma coisa, futuro, para onde vamos? Já que você é um polo como é que fala, de atração de coisas novas, o que vocês estão enxergando isso? Vocês estão em fase de expansão? Acho que tem muita coisa acontecendo, né? Agora, nesse exato momento, a gente está focado aí. A gente fez um soft opening da clínica nova, se quiser visitar. Opa. Vai lá, ainda tá gostosinho, tá com aquele cheiro de reforma, sabe? Cheiro de tinta na voz. Os pacientes adoram chegar, mas tá no meio da reforma. Os pacientes curtem participar desse processo de crescimento, né? Sim. É incrível, eles gostam mesmo. E eu gosto que eles participem também. Acho que agora o nosso foco esse próximo ano vai ser muito provavelmente esse, mas isso tem outras coisas acontecendo paralelamente. Então, isso muito que você já faz, por exemplo, de mentorar médicos, a gente está começando a fazer isso lá na clínica, na área de ortopedia mesmo. Já desenhamos e vamos startar, assim, nem era para eu falar isso, mas eu vou falar em primeira mão aqui. Obrigado, que bom. Vai ter um clube de médicos ortopédicos e a gente vai fazer reuniões mensais. Primeiro, a STEM, ela já tem um spin-off da clínica, que é a STEM Educação, o Instituto de Educação STEM, onde a gente ensina médicos, ortopedistas e especialistas em dor e algumas outras especialidades também, a fazer absolutamente todos os procedimentos que a gente faz. A gente não esconde informação de ninguém, pelo contrário, um dos propósitos da nossa clínica é divulgar conhecimento mesmo. Então, todos os alunos que vão fazer nossos cursos, eles estão sempre cheios, eles são sempre pequenos, justamente para todo mundo sair fazendo, todos eles, o objetivo é que eles saiam fazendo. Então, a gente vai tá montando, né, esse ano, um clube de ex-alunos de pós-graduação e de ex-alunos desses nossos small meetings que a gente faz, para trabalhar com eles também a parte de gestão de consultórios, que é uma coisa que a gente foi aprendendo em todos esses anos, e uma coisa para funcionar precisa da outra.
para funcionar. Porque os procedimentos que a gente faz, eles são caros, muitas vezes, eles são tecnicamente difíceis e eles têm que caber dentro da gestão do consultório dos médicos. Então, uma coisa realmente não vai funcionar sem a outra. O cara pode ter a técnica, o médico pode ter a técnica, mas se ele não tiver a capacidade toda de gestão e souber, né, os custos daquele procedimento, ele não vai conseguir realizar, né? Ele vai fazer vai fazer dois e não vai acabar valendo a pena para ele como médico. Então, hoje a gente está conectando a área de gestão junto com a área acadêmica, que é uma coisa que a STEM sempre ficou um pouco à parte, sabe? Sim. A área de gestão, até porque a gente estava montando a nossa expertise em gestão, a expertise técnica a gente já tinha, então era muito fácil ensinar para a gente. A expertise de gestão a gente estava incorporando e montando e pivotando e errando e acertando e ainda estamos e vamos estar sempre. Sim. Né? Mas agora sim já está bem mais consolidada a nossa parte de gestão, então a gente se sente um pouco mais à vontade para discutir isso dentro do nosso corpo clínico. E também porque a ortopedia biológica, ela é uma ortopedia nova, e como toda novidade, um pouco polêmica dentro da ortopedia, e uma das nossas funções era despolemizar a ortopedia biológica, mostrar o que funciona e o que não funciona, literalmente, né? Preto no branco, o que é baseado em ciência e o que não é baseado em ciência, descartando o que não for baseado em ciência, simples assim. Sim. Né? E a gente conseguiu, ao longo desses anos, transformar mesmo a ortopedia. Então hoje, por exemplo, nos congressos brasileiros de ortopedia, de cirurgia de joelho, de cirurgia de pé e tornozelo, hoje mesmo eu dei um aceite para falar no congresso de cirurgia de pé e tornozelo, a área de ortobiológicos, a seção de ortobiológicos é a mais procurada dos congressos, é a mais cheia, especialmente de médicos jovens, né, abertos a novas tecnologias, querendo aprender novas técnicas, e realmente tem uma demanda grande dos pacientes também em relação a isso. Então, dá para dizer que deu certo, né, no campo filosófico, a gente trazer os ortobiológicos para dentro da ortopedia. Tinha outras pessoas, não foi só a gente que trouxe, tem outras pessoas que trouxeram também. A gente está aberto a inovações, então, aquilo que eu falei, de levar a bancada para a beira do leito, por exemplo, a gente desenvolveu uma membrana de colágeno para tratamento de lesões de cartilagem, junto com células tronco ou não, nacional, né, foi desenvolvida num laboratório nacional, não vou falar o nome deles aqui, mas que convidou o nosso grupo para auxiliar eles nas pesquisas. A gente fez pesquisas em grandes animais, até isso virou uma tese de doutorado e de pós-doutorado na Unesp, em Botucatu, com um grande time da veterinária lá, até chegar em humanos. Então a gente conseguiu, desde o laboratório até desenvolver algo que a gente pode usar em humanos mesmo, e hoje a gente pode usar essa tecnologia nos grandes hospitais de São Paulo e do Brasil já. Então, as inovações elas estão acontecendo o tempo todo. O que vem por aí de inovação, não sei, assim, eu estou muito curioso para saber. Na cirurgia de joelho em específico, que é a minha área, o robô, né, as próteses robóticas chegaram com tudo, então também é uma coisa que a gente encampa, né, essa mudança. Eu falo que a prótese foi a última cirurgia que eu fazia igual eu fazia na residência, era a prótese. Todas as outras não tem nada a ver. Sim, muda demais. Muda demais. E agora nem a prótese, agora não tem mais nenhuma cirurgia que eu aprendi na residência. Todas as cirurgias foi fora. Não, e o engraçado é que quando a gente sai da residência, a gente acha que tá operando muito. Exatamente. Nossa, eu tô operando demais, né? Olha como o meu resultado ficou bom. Aí passam-se 20 e tantos anos, você olha pra trás e fala assim, cara, como mudou o que eu fazia, né? Não, eu acho fantástico essa parte da educação. Eu acho que precisa, cara. Uma das bandeiras do podcast, eu enquanto mentor, meu propósito é dar voz aos bons, sabe? Então eu acho super, super correta essa sua visão, tipo assim, cara, o que é baseado em evidências, check, o que não é, tá fora, fazer uma medicina séria, mas realmente dar voz aos bons, os caras que querem fazer uma coisa diferente, os caras que precisam se destacar no mercado. Precisa tomar atitudes que não é só no campo da gestão, é posicionamento, comunicação, chegar e falar, cara, igual nós estamos fazendo aqui. A minha tese é essa, eu defendo essa tese baseado nisso aqui, e é o jeito que eu enxergo a medicina dessa maneira. Estou aqui para te falar que existe uma medicina diferente. Eu acho que isso que a gente precisa, principalmente na parte dos mais jovens, colocar isso para rodar cada vez mais, colocar na cabeça deles que é por aí. Porque quando você fala que tem que falar em mídia social, ou dar uma palestra no congresso, ou dar uma aula para uma turma, cara,
Exatamente. Fica um julgamento dos pares, não vou colocar minha cara ali, né? Então, eu acho que faz parte da gente fomentar isso. Essa é a ideia do podcast, é muito isso aqui. Cultura. Fala um pouco como é que você trabalha a cultura dos colaboradores, já que vocês estão em fase de expansão. Me conta como é que vocês fazem. Reunião semanal, quem que puxa? É você, é a Camila, ou é todo mundo? É um pouco de cada um? Como é que vocês colocam a cultura lá dentro? Quando a gente abriu a clínica, a cultura, provavelmente é a coisa mais importante de todas, né, na empresa, né? Obrigado. Quando a gente abriu, acho que esse primeiro ano, que foi legal, foi uma das coisas que a gente foi construindo entre nós mesmos, os sócios, qual seria a própria cultura da empresa. E cultura, você tem que cultivar, né? É dia a dia, você tem que estar presente. As pessoas que trabalham ao meu redor, elas vão entendendo como que eu funciono. Então, é centrado no paciente, né? É diligente, não tem essa de... não tem desculpa, não tem que deixar para depois, nada disso, tem que ser tudo resolvido na hora, porque amanhã tem outras coisas para resolver que nem apareceram ainda, que você não sabe de onde vem. Então, você passando bastante tempo dentro da sua empresa, as pessoas, elas vão ou absorvendo, ou elas vão saindo. E é engraçado que isso é igual ao consultório, né? Sim. Antônio, não sei se tem essa experiência. Existe um perfil de consultório. Você tem um perfil de paciente que é o seu perfil. São pacientes que gostam naturalmente de você. Sim. Né? Que se conectam com você, porque quando você vai operar um paciente, é quase um casamento ali com o paciente. Você vai ficar 1 ano, às vezes mais com aquele paciente, às vezes 2, às vezes muito mais que isso. Então, o paciente tem que escolher o médico pela habilidade técnica, mas tem que escolher o médico porque deu match também. Sim. Né? E é muito natural um dar match com um paciente, não dar match com o outro, e tudo bem. Exato. E você vai criando uma cultura de consultório também, tendo um perfil de pacientes. E dentro da empresa é muito parecido. Você pessoas que não se adaptam à cultura, naturalmente elas vão ficando isoladas e acabam saindo. Ou porque querem sair mesmo e vão para outra empresa e vão ser felizes em outra cultura. Sim. Ou você tem que acabar rapidamente. Se a pessoa não consegue aprender rápido a cultura, aí você tem que desligar, infelizmente, né? Porque senão ela vai contaminando a cultura da empresa com outro tipo de cultura, e isso é a pior coisa que pode acontecer, porque isso gera muito atrito. Sim. Então essa é uma excelente pergunta, e é uma pergunta de quem vive isso na pele, né? Como Sim. é que você modula a cultura nessa empresa? A gente tem isso, que você falou, quanto mais, né, a cultura parte basicamente do jeito que eu quero que as coisas aconteçam, da minha filosofia de visão da medicina e como que eu acho que as coisas deveriam acontecer. Quando eu digo isso, não é no sentido controlador, não é isso, mas é o meu jeito. Qual que é o meu toque? Qual que é a minha filosofia? O que é ok, o que não é ok, entendeu? E também aquilo de defender a cultura no sentido de que as coisas têm que acontecer dessa maneira mesmo quando eu não estou lá. Exatamente. Entendeu? Então, assim, e isso é estar lá, né? Isso é falar sobre isso com as pessoas, isso é tentar mostrar para os colaboradores, principalmente os que chegam, né, no onboarding, as pessoas estão chegando, que diferença isso faz. Por que eu vou fazer dessa maneira? Por que eu vou atender tão rapidamente? Por que eu vou responder mais rápido? Por que o problema nunca é do paciente? A gente teve um caso, né, de uma menina que tinha acabado de chegar, que uma paciente nossa tinha operado, né? E aí tinha sangrado um pouquinho ali no pós-operatório imediato, ao redor da auréola, que é natural, isso pode acontecer, e sujou o sutiã que a gente tinha colocado nela no pós-operatório. E ela mandou mensagem para a clínica. E falou assim: olha, eu tô aqui no hospital ainda e o meu sutiã sujou de sangue. A moça tinha acabado de entrar. Apesar de todo um protocolo de onboarding, de treinamento, de percepção, de entender, a resposta que ela mandou foi assim: tudo bem, o telefone da loja é esse, o endereço é esse. Nossa. Cara, eu tava entendido. Quando eu olhei, eu falei, não. E daí já não tinha jeito de apagar, e aí eu, né, contornei e falei, não, pode ficar tranquila. Dentro de 5 a 10 minutos, Ribeirão, a gente tem essa vantagem, né? O motoboy tá chegando aí com um sutiã novo pra ti, não se preocupe. E ela, quanto vai ficar? Não se preocupe com o custo, o problema não é esse, o problema, tô resolvendo o seu problema. Então a cultura é isso, a gente tá ali, lá a gente resolve, eu tento fazer dessa maneira, tá próximo e tá mostrando como eu faria. E aí, mostrando como você faz, eu acho que depois vai se espalhando.
E o ponto-chave, que eu acho que você falou muito bem, que isso é gestão não só de dados, é gestão de gente, é identificar quem não está batendo mais com a cultura. Ou por mudança de propósito de vida, ou porque não é a linha de pensamento, ou porque se moldou aquela cultura porque precisava do emprego, mas com o tempo aquele molde foi se desgastando e não sustenta mais. Então, identificar isso e saber fazer o challenge pessoal quando precisa. E não tem certo e errado, né? Nesse quesito de cultura. Tem empresas completamente diferentes, com culturas completamente opostas, né? A Apple e Microsoft, por exemplo, e funcionam bem dentro das suas culturas, e dentro de uma clínica médica é a mesma coisa, assim, vai ter culturas diferentes e uma pessoa não deu certo ali, mas ele pode encaixar perfeitamente em outra empresa. Mas esse é um ponto bem preocupante mesmo, né? Especialmente quando você vai ampliando o número de funcionários. Sim. Mas também os médicos, né? A gente tem hoje 16 ou 17 médicos que atendem ativamente na clínica e 40, 45 médicos que vão lá para fazer procedimentos, fazer cirurgias e tal, que a gente também tem um centro cirúrgico na clínica. E esses médicos vêm das mais diversas culturas também. E sim, o médico, naturalmente, ele é um single player, né? É bem natural para o médico ser o centro das atenções, né? Ser um single player mesmo. Na STEM, a gente percebe que a gente tem, e não está errado, são excelentes médicos, single players, por aí, grandes amigos, amiguíssimos, não está nada errado disso. Mas a gente vai montando uma cultura com mais team players do que single players. Claro que tem um ou outro ali que segue o seu padrão e tudo bem, né? Acaba se encaixando ali de um jeito ou de outro, mas eu acho que realmente os médicos, na verdade a cultura médica talvez seja mais difícil de adaptar quando a gente tem muitos médicos trabalhando do que os funcionários, porque os funcionários você vai um ou outro e você acaba acertando de um jeito ou de outro, mas aí tem a questão dos médicos mesmo também. Esse é um desafio, a gente está agora numa fase de expansão da clínica que a gente está colocando o fellow, né? Que o fellow vai ser treinado e vai começar a atuar dentro da clínica também. Eu acho que a grande dificuldade disso é isso, porque a gente é um self-made man, de uma certa maneira. E a gente foi construindo a entrada na faculdade, a residência, tudo dependeu muito de você, e como você falou, um single player, se funcionar em time, você vai ser cirurgião é mais complicado ainda, entendeu? Então, o nosso processo de identificação do fellow e colocá-lo para dentro vem desse match cultural, entendeu? Claro, é o que eu falei no começo. A obrigação técnica é o pré-requisito básico. Já passamos disso há um tempo, entendeu? Então, obrigação técnica entregável, perfeito. Agora estamos buscando a questão de match cultural, é isso que a gente tem buscado lá e é realmente o maior desafio no corpo clínico. Eu acho que eu lembro quando eu apresentei a primeira vez, a gente estava montando a clínica, né? E assim, são 4 médicos muito fortes que são sócios, né? Então, o legal é isso, né? A gente vai abrir uma empresa com carteira de pacientes, já, né? Com carteira de clientes. Então, no primeiro dia que a gente abrir a empresa, já vai ter cliente. Não é igual a loja que você abre lá, abre a porta e fica esperando alguém passar na rua e entrar. Não, a gente já tem a nossa carteira de clientes, como você, sua clínica linda que você está abrindo lá. No primeiro dia que você abrir, vai estar cheio. Sim. Já, né? Porque você já tem a clientela. Então a gente já tinha, éramos 4. E a gente previu 15 a 20 médicos, né? No corpo clínico. A gente falou, nossa, será que a gente vai conseguir trazer grandes médicos, né? Sim. Bons médicos aqui para trabalhar com a gente? E aí no primeiro dia que a gente fez a reunião com todo o corpo clínico, assim, tem um filme que chama O Campo dos Sonhos, que é bem, quer dizer, década de 90, assim, começo dos anos 90, que é o campo de beisebol. E daí tem uma frase lá que ele fala, build and they will come, sabe? Construa e eles virão. E assim, eu comecei a minha apresentação com isso, assim, eu não acredito que, eu acho que dentro da ortopedia, dentro daquela faixa etária, entre, o médico mais novo deve ter uns 37 anos na clínica, 36, o mais velho deve ter uns 49, talvez 50, dentro dessa faixa etária a gente atraiu, assim, grandes talentos, talvez os melhores de cada especialidade, ou dentre os melhores, assim, de cada especialidade, para atender dentro da clínica. E todo mundo quer atender junto, sabe? Sim. Foi uma coisa incrível que a gente conseguiu fazer ali. Muitas pessoas ali
como os seus mentorandos, na faixa ali dos 40, 30 altos, excelentes médicos, com tudo, com a faca e queijo na mão, mas não tinham a iniciativa de construir uma clínica no Jardins ou na Vida Brasil, onde eles têm. Só precisavam de um consultório lindo e de outros médicos tão capacitados quanto ele atendendo do lado para explodir. Era isso que a gente queria. Então pega esse cara, bota ele aqui na STEM, esse cara vai decolar. E a gente quer que nossos médicos decolem. A STEM, ela tem vida própria, ela é muito maior do que a gente. Sim. E essa também é uma mudança de mentalidade que é muito difícil para o médico entender. Quando você vira um empresário, por que a gente vira um empresário? A gente vira empresário porque a gente quer que a nossa empresa, a gente não quer ser um funcionário da nossa empresa. A gente quer que a nossa empresa trabalhe pra gente. Sim. E vai chegar uma hora, talvez você esteja nessa fase, então depois você me fala, que você tem que decidir quem que vai ser maior. Se vai ser a sua empresa ou se vai ser você. Né? Então, quando a gente escolheu o nome da clínica, por exemplo, por que a gente escolheu o STEM, um nome neutro? Porque a gente falou, uma hora ela vai ser maior do que a gente. Né? E para o médico é difícil a gente chegar uma hora e falar assim, nossa, se eu não vier ou vier, não vai fazer muita diferença na minha empresa, mas é o que a gente quer. É igual criar filho, né? Exato. A gente cria filho para quê? Para que eles vivam sem os pais, sem a gente, né? Isso. E a empresa é a mesma coisa. Você cria a empresa para que ela viva sem a gente, no final das contas. Mas essa decisão, né? Esse ponto é um ponto difícil pra gente. Ele é bem difícil. Tá desenhado para isso, né? A princípio tá uma transição de nome justamente para que eu ainda faça uma transferência de autoridade e carregue esse match cultural e as pessoas vão percebendo que ali você tem o atendimento, não tão dependente de mim. A gente está construindo isso e provavelmente essa transição vai acontecer nos próximos anos, mas a gente está exatamente nessa fase. E é difícil, é uma tomada de decisão difícil. O Flávio Augusto fala muito isso, que uma empresa ela vai ter 3 fins, né? Ou ela é vendida, ou ela vai ser herdada, ou ela quebra. Entendeu? Então, quando a gente está fazendo esse filhote nosso, que você falou agora, fez uma bela comparação com nossos filhos, cara, você está construindo para que ela vai andar sozinha, entendeu? Não vai depender de você, ela não vai quebrar ou não vai fechar. Então, esse vendido é a transferência de bastão. Que a gente imagina que o corpo clínico vai pegar e o sonho vai embora. Eu acho que é bem por aí, faz total sentido com isso. Me diz uma coisa, para quem está nos assistindo aqui, que tá no começo. Aquele cara que tá na residência, acabando a residência, olha pra gente, já tem, não vamos de novo falar de quantos anos, mas e se a gente veio falar de clínica no Jardins, né, desses tamanhos todos. Cara, se tivesse que falar com o Pedro lá da residência, tomando a decisão de ir pra fora ou não, que 2 conselhos-chave você poderia dar que te trariam mais rápido aqui hoje? Aí, sim, difícil, né, escolher, mas eu iria para um conselho, acho que eu falei uma frase que eu uso muito lá em casa, por exemplo, que é que ninguém cresce no conforto. Se você estiver no conforto, você está no lugar errado, você tem que se mexer. Então, tô aqui conversando com você sobre empreendedorismo, quem diria, né? Sim. Você me chamou, eu falei, em primeiro lugar, sim, tá aceito. Em segundo lugar, eu vou fechar minha agenda e a gente vai combinar um horário, né? Sim. A gente tá se colocando em risco aqui, né? A gente tá se colocando em risco aqui com o microfone na frente. A gente não combinou nada. Absolutamente. Sentamos e estamos batendo um papo. Sim. Né? Quando eu vou dar uma aula num congresso, eu vou lá e coloco a minha cara para bater na frente de 1000 pessoas. E tá tudo bem. Sim. Pode dar certo, pode dar errado, mas a gente tá se mexendo, né? Então, se coloca em risco, né? Na verdade, saia da zona de conforto. Tem uma coisa que eu acho muito importante, e se tiver que escolher uma frase, talvez seja essa, assim, que é facilite para você mesmo, né? Aproxime os bons hábitos, afaste os maus hábitos. Deixe os bons hábitos fáceis e deixe os maus hábitos difíceis. Então, você vai construindo a sua rotina desse jeito. Sim. Desde a hora que você acorda, né? Você tem dificuldade para acordar, então deixa fácil ali, deixa o despertador longe, deixa a roupa já preparada. Não, eu tenho muita facilidade para acordar, então tudo bem, eu tenho dificuldade para dormir, então você já prepara antes, já sabe, vai facilitando os bons hábitos para você mesmo e vai criando uma rotina saudável em todos os aspectos, né? Então, gestão de tempo é uma coisa
fundamental, né? Quem te acompanha lá no Instagram fala, nossa, como que o Antônio faz tudo isso num dia só, né? É gestão de tempo, você ocupa seu tempo com coisas importantes. Sim. Basicamente, né? Sim. Não vai ficar decidindo coisas que não importam. Tem um monte de gente ali no seu time que vai tomar as pequenas decisões. Você vai lá para tomar as grandes decisões estratégicas e tal. E aí parece que dá tempo de você fazer um monte de coisa no dia, mas é simplesmente porque você está triando as coisas, né? Você está afastando os maus hábitos, as pequenas decisões desnecessárias e está incorporando apenas os bons hábitos e as grandes decisões mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ficaria com essas duas. Perfeito. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Que você gostaria de comentar? Eu gostaria de te perguntar, posso te perguntar? Claro. Você sempre foi um aluno excepcional na faculdade, em todos os aspectos, né? Então, tecnicamente, e sempre se destacou também nos soft skills, né? Então, como que você se tornou, era o júnior na faculdade e virou o grande Dr. Antônio Mello agora? Como que foi esse percurso? Porque eu tô te encontrando 20 anos depois que a gente se formou. Sim. E você ficou gigante. Qual que foi se fosse falar, qual ponto de inflexão? Tem um ponto de inflexão? Teve dois, vou falar assim. Teve um que foi V e teve um outro que foi um acelerador. Bom, eu fiz fellow craniofacial na Suécia. Fiz 1 ano de fellow lá. E aí eu fazia cranioestenose, lábio leporino, e quando eu voltei para o Brasil fui trabalhar com um grande professor, Dr. Renato Lage, lá em Belo Horizonte, onde eu trabalhei com crianças assim, tá? E lá estava indo tudo muito bem, tinha essa vontade, sangue empreendedor já, então conheci minha esposa e muito rápido a gente montou um consultório de 120 metros, que assim, foi uma loucura à época, que não tinha nenhuma noção de gestão, nada, foi na raça e foi indo, e a coisa estava indo numa crescente muito boa, era preceptor na faculdade, as coisas estavam acontecendo realmente num tempo bom. Aí, cara, em 2014, minha mãe fez uma bariátrica em Ribeirão, perfurou, sepsis, CTI, choque. Aí, o mundo parou, né? E nessa do mundo ter parado, cara, eu falei, ela saiu, graças a Deus, ela tá super bem, ela tá cuidando das minhas filhas em casa, minha mãe tá 100%, mas foi um super susto. E eu sabia que quando ela saísse, depois de 60 dias, a recuperação ia ser longa também. Saiu com tráqueo, saiu na cadeira de roda, uma série de coisas assim. Resumindo a história, virei pra Ana, que estava grávida de 8 meses, falei assim, preciso voltar. E ela, como parceira, como sempre, falou, bora, vamos voltar. Então, pra você ter uma ideia, eu cheguei em Ribeirão em abril, minha filha nasceu em maio. E aí comprei um esteto, fui dar plantão na região, plantão de porta, plantão de emergência, até construir isso tudo de novo. O que tinha ali? Ali eu tinha sentido o gosto de onde eu já tinha estado e tinha ido lá embaixo agora, então eu tinha, o que tinha dentro de mim ali foi cara, não, eu quero voltar para lá, o que eu faço para voltar para lá? Mais rápido. E aí que foi a coisa que hoje, olhando para trás, eu sei traduzir que foi modelar. Na época eu não sabia, foi olhar quem que eram os caras, quem que estava fazendo, de uma maneira ética, que batia com os meus valores, que batia com o que eu achava que era certo ou não, e aí foi ver o que esses caras estão fazendo. E nisso, lá em 2017, eu fui para um treinamento de novo, procurando a parte técnica de Lipo HD, que era uma coisa que ainda estava muito no começo, o pessoal falando, já cito ele sempre, que é o Aquino, lá de Belo Horizonte, e numa das apresentações, parte do dia era sobre gestão de consultório. E ele virou lá na frente palestrando e falou, não, porque a gente sabe que o mês que vem nós teremos 30 consultas e essas consultas vão virar 15 cirurgias. Eu falei, como é que você sabe? Como é que você consegue prever isso? Porque até então, a minha visão de médico era aquela que todo mundo tem. Você senta passivamente, espera o telefone tocar, sai numa revista, numa coluna social no máximo, e tipo assim, né? Como é que ele fazia para ter uma visão de ter uma previsibilidade de entrada de receita de pacientes? Como é que era esse funil dele, entendeu? E aí foi a visão. Então por isso que eu falo, foi a visão, o start, o pontapé, foi enxergar que existia um jeito diferente de fazer e que tinha pessoas, e aí fui modelar, e aí foi o acelerador, cara. E aí a coisa só cresceu. A gente vem basicamente dobrando o nosso faturamento anual desde 2019. Nossa, fantástico. Então tá assim. Então, se a gente for falar assim, você estava na melhor faculdade, na melhor residência do Brasil, vamos colocar assim, se não for a melhor, a segunda ou a terceira, enfim, mas uma das melhores.
tava tudo armado para tudo dar certo, você pegou sua malinha e foi para Suécia aprender a fazer uma cirurgia, uma técnica que pouca gente fazia, certo? Exato. Isso é o quê? Isso é sair da zona de conforto, né? Sim. Porque o natural era você abrir o seu consultório, começar a ganhar o seu dinheirinho e ficar tudo bem ali, e provavelmente ia parar ali. Aí você saiu da sua zona de conforto, aí você, beleza. Teve um outro episódio pessoal que, de novo, te balançou e falou, não, eu preciso fazer uma medicina diferente, eu quero fazer uma medicina diferente, né? Eu quero dar cuidados para os meus pacientes, que nem eu estou dando para minha mãe, ou como eles não estão dando para minha mãe, eu não sei se estavam ou não, independente disso, mas eu quero dar os melhores cuidados como eu estou proporcionando para minha mãe e para os meus pacientes, né? Então, uma experiência pessoal que também te balançou, te tirou daquele sossego, né? Te deu um apetite, te deu uma motivação, no final das contas, te deu um propósito. Sim. E aí, quando quem tem propósito, ninguém segura quem tem propósito. E na verdade, essa aceleração e essa né, modelar, foi modelado baseado no que eu tinha como verdade, que era essa entrega humana do processo médico. Porque o que a gente conversou mais cedo também aqui, se vier vazio, desmonta. Não é só posicionamento, não é só estratégia de marketing, não é o champanhe na recepção, a gente nem tem isso, entendeu? Mas é a questão de, tipo assim, ir fazendo com que o meu processo, meu atendimento fosse cercado cada vez mais de qualidade, cada vez mais de cercar todas as dores que a pessoa pode ter ao longo do processo, aquela parte cultural, humanizada do cuidar com verdade e expor isso para o paciente. E o paciente tem a gente como opção de quem vai cuidar dele. O paciente percebe quando é vazio, o paciente percebe. Sim, não sei como, mas percebe, né? Acho que não sei, é muito no jeito que a gente fala, né? Acho que quando é vazio, é igual contar uma mentira. Você não conta ela igual 2 vezes. Então, quando é vazio, você vai deixando pistas ao longo do caminho que não tá batendo com o que foi prometido. Não tá batendo com o que foi prometido. E ele vai percebendo essas pistas, entendeu? Ele vai vendo isso. Então, a mentira não vai sustentar quando é vazio. Então, foi por aí. Legal. Parabéns pela história, sensacional. Muito legal ver esse follow-up de 20 anos depois. Estamos aqui. E a gente se encontrar aqui nessa mesa falando sobre coisas que a gente não aprendeu nada na faculdade, né? Absolutamente nada. Sim. E que naquela época a gente também não dava importância nenhuma, né? A gente não tinha essa visão, acho que a gente não conseguia perceber, né? Dentro da faculdade, com todo respeito aos mestres da faculdade, às vezes não tinha como nos passar essa percepção de que tinha jeito de fazer diferente. 6 anos é pouco tempo para aprender medicina, para falar a verdade. Exato. Só a medicina mesmo, né? Sim. Então, hoje, você vai trabalhar com dados para sua empresa, né? Você vai fazer o balanço fiscal, por exemplo, da sua empresa no final do ano, né? Você vai usar o quê que você aprendeu na faculdade? Bioestatística? Você vai trabalhar a mentalidade da sua equipe com psicologia médica? Não. Não tem nada, absolutamente nada que a gente pode usar para a gente fazer a nossa empresa crescer. E a nossa empresa crescer, a gente está oferecendo... Está oferecendo o quê? Você está oferecendo... Qual é a sua... Eu sou cirurgião plástico, certo? O que você quer? Eu quero deixar as pessoas mais bonitas. Ortopedista, eu quero que as pessoas tenham mais mobilidade. Mas eu não quero só deixar as pessoas mais bonitas, eu quero que elas tenham mais autoestima. Eu não quero que elas tenham mais mobilidade só, eu quero que elas tenham mais autoestima. Já confluímos. Mas o que a autoestima vai trazer para ela? Na cirurgia plástica vai trazer mais qualidade de vida. Ela vai sair, né? Vai se expor mais, vai fazer mais amigos, vai ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida é o que eu quero pro meu paciente também. Então, o que eu quero, o que você quer? A gente quer proporcionar qualidade de vida, na verdade, pros pacientes. Mas é só isso? Ou a gente quer um pouquinho a mais? Quando ela vai procurar o Pedro com dor no joelho, ou por algum motivo de estético procurar o Antônio, eu olho aquela dor no joelho, eu olho pra ela, eu falo, mas isso aqui vai ser tranquilo. Um mês, ela tá voltando às atividades, vai ser fácil, mas eu detectei aqui que ela tá fazendo esporte errado. Ela tá fazendo muita atividade de impacto somada, não tá fazendo nada de fortalecimento, tá acima do peso, a alimentação não tá legal. Então eu vou usar a dor no joelho dela para tratar um monte de outras coisas
que ela não veio me procurar por causa disso. Sim. Então, o que eu quero ser? Eu quero que a dor no joelho seja a melhor coisa que aconteceu na vida daquele paciente. Ele vai falar assim, daqui a um ano, nossa, ainda bem que eu tive aquela dor no joelho, porque meu joelho melhorou em um mês, mas eu tô mais magro, eu parei de fumar, eu tô me alimentando melhor, eu tô fazendo atividade física todos os dias por conta da dor do joelho. Tem todo um processo que a gente faz com os pacientes para isso. Então, você opera o paciente, faz uma lipo, faz uma mama, aí tem toda a recuperação, depois enganja na reabilitação, aí vai pra academia, a hora que ela viu, ela tá treinando. Sim. Né? Por quê? Ela ficou mais magra, ela ficou mais motivada, né? Aquilo foi bom pra ela, pra autoestima no final das contas, mas você melhorou a saúde toda dela, não só a estética no final das contas. A gente fez uma pesquisa bem grande. Foi o ano passado, no começo do ano passado, fez uma pesquisa com 60 mulheres em Ribeirão, que era o nosso público-alvo ali, para entender como ela enxergava isso. A pesquisa, elas não sabiam que era a gente que estava fazendo, não era dirigida para a gente, no final que se tocava sobre cirurgia plástica, mas mais para entender essa questão de estética, de beleza, de longevidade, né, de wellness, essas coisas todas, e entender como que elas estavam enxergando isso. Traduzindo o resultado da pesquisa, o grosso foi que o que elas queriam era exatamente isso que a gente colocou na declaração da clínica atual, que é uma curadoria de saúde. Então, o que a gente faz lá na clínica hoje que ela está montada? A paciente, ela não quer uma lipoaspiração. Como ela não quer a célula tronco no joelho. Ela quer agachar no chão para brincar com o neto, sem ter dor. Ela quer voltar a praticar esporte. A minha paciente, ela quer uma foto bonita. Ela quer poder tirar uma foto sem a mão na frente da barriga, ou ela não pode tirar uma foto sentada, ou não, sabe assim? Então, o que ela quer é isso. O que a gente percebeu lá é que a plástica é um dos pilares para isso. Então, agora vai ter toda a parte de todo um ecossistema e todas umas esteiras que vão trabalhar em todos os sentidos. No emagrecimento saudável, fortalecimento muscular, uma parte de entendê-la de uma maneira geral. Poxa, a paciente está lá, está com sobrepeso, quer uma lipoaspiração, como é que está a tireoide? Como é que ela está? Ela pratica exercício físico, por que ela não pratica? Porque ela tem dor no joelho, o que ela precisa fazer? Fortalecimento? É com um aparelho, de repente, primeiro, para ir ganhando, ou é com uma coisa... A ideia da clínica está toda montada para que ela tenha toda essa curadoria dessa longevidade, entendeu? Então, para atendê-la na dor real. Uhum. É isso que a gente pega mesmo no dia a dia, é justamente isso. A dor no joelho ou a gordurinha abdominal, elas são uma coisinha pequena dentro de todo a saúde daquela pessoa. Então, a gente pega um ganchinho ali que a gente vai resolver, você sabe que você vai resolver, mas calma aí, vamos fazer desse jeito, vamos fazer esse caminho, porque daqui a 2 meses ela vai estar fazendo atividade física que ela nem percebeu. Uhum. Esse horário, eu falo para você assim, esse horário não é mais seu, esse horário é da academia. Sim. Vai fazer a fisioterapia, o fisioterapeuta já sabe como que é, então ele faz a fisioterapia 3 vezes, depois ele reduz para 2, mas aquele horário não é mais dela. É da academia. É o personal lá. Ou vai fazer o pilates, ou vai na academia, ou no esporte que ela quiser fazer. E aí a gente vai desmamando um e colocando o outro. A hora que ele viu, ele já tá fazendo atividade física, já tá na rotina, já encaixou, já não tá mais no sofá, nem pensa em ficar no sofá, já sai de casa, né? Aqui em São Paulo é assim, né? Sai de casa com uma mala, com toalha e tudo. Se você voltar pra casa, leva 1 hora pra você chegar em casa e ir na academia de novo. Então, já sai com raquete de tênis e guarda-chuva e cachecol e tudo, né? Assim, e isso vai fazer com que o seu resultado dure mais do que você tratou. Né? Com certeza. Então, aquela lipo, aquele emagrecimento, essa dor no joelho, agora com fortalecimento, com academia, o resultado ainda vai durar ainda mais para ela e a gente está agregando valor no tratamento. Exato. E no final das contas, o que a gente quer é resultado. O resultado é que a pessoa fique mais saudável no final das contas. Exatamente. Então, legal, a gente está pensando a mesma coisa em áreas completamente diferentes, olha só, que interessante. Mas é que no final a gente volta a ser médico, cuidador. Exatamente. Por isso que é a mesma coisa, é o mesmo jeito, é cuidar, é enxergar o paciente como um todo e não mais naquela fragmentação que a gente vê que vem ganhando no mercado cada vez mais. E é engraçado, porque a gente mergulhou, você foi fazer craniofacial, eu fui fazer preservação articular nos Estados Unidos. De repente a gente volta e amplia, tá bom, eu sei fazer todos os procedimentos de cartilagem, todas as revisões de prótese possíveis e todos os tipos de reparo meniscal que existem.
Mas eu quero mesmo mudar a vida daquele paciente. Se for precisar soltar um menisco suturo, se for precisar não fazer nada, não faço. Se for injetar, eu injeto, seja o que for. Sim. Mas o que eu quero é que aquele paciente seja mais saudável, vamos dizer assim, de uma maneira geral, no final das contas. E aí a gente vai usar desde as ferramentas mais sofisticadas que existem até... Vai fazer exercício. Vai fazer exercício, exatamente, né? Meu caro, obrigado. Obrigado por ter vindo, um papo delicioso. A hora voou. E também 20 anos, né? Sem se encontrar. Mas obrigado mesmo. A gente vai deixar aqui embaixo os links, os contatos da clínica lá, tá? Te agradecer demais por estar aqui, pelo seu tempo. Eu sei que é corrido, eu sei que é disputado. Mando um abraço para todos os seus sócios lá. A Camila, quero conhecê-la. Com certeza. Eu já ouço falar dela há muito tempo e queria muito conhecer ela um dia. Vamos tomar um café, vou vir aqui, vou visitar a clínica de vocês. Se quiser, a casa é sua lá, agradeço o convite, o papo foi legal demais e vamos combinar mais vezes. Conte comigo. Obrigado. Parabéns pela sua história. Obrigado. Bom, esse foi mais um episódio do Go Doctor. Como vocês sabem, toda terça-feira aqui, esses episódios vão ao ar. Se você gostou, já deixa o like, curte a gente aqui. Tá aqui os links do Pedro, da clínica, para você poder seguir também, conhecer um pouco mais ainda da história dele. E se esse vídeo te motivou, e se você pensa que até pode motivar colegas da área médica, encaminhe esse vídeo, compartilhe. A nossa função é tocar a sua vida e que você consiga tocar a vida de mais gente também. Muito obrigado, até o próximo.